Sobre esse assunto, aqui no estúdio do Bom Dia Tocantins, vamos conversar com a doutora Jussara Martins, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, e com o secretário estadual de Saúde, Marcos Muzafir. Obrigado, secretário, pela presença, a vice-presidente também do CRM. Eu começo já pontuando com a doutora Jussara. Esse aviso que foi colocado lá é um indicativo de interdição ética. O que significa esse indicativo? O que seria essa interdição ética? A interdição ética é exatamente a declaração de que aquela unidade não está em condições de ter, naquele momento, pacientes em tratamento. E o indicativo quer dizer que já foi detectado pela fiscalização do Conselho que não existem condições para atender pacientes naquele local. E foi feita essa vistoria no anexo, que são as tendas, e o corredor do hospital, onde permanecem pessoas internadas por dias e dias. Ou seja, ao ler esse indicativo hoje, agora de manhã, o que o médico ele tem que fazer ou ele não pode fazer? Não, nesse momento ele tem que aguardar, porque também vão ser feitas as vistorias em outras unidades do estado e no restante do HGP. Né? Então, o médico ele tem que aguardar o que o Conselho vai fazer a partir de agora. Inclusive, o prazo não foi fixado ainda e podem ser sanadas algumas dificuldades nesse meio tempo. Secretário Muzafir, obrigado pela presença aqui no Bom Dia. São desafios que a área da saúde enfrenta, que não é de hoje, que a gente vem mostrando aqui. Problema antigo, né, de anos, até décadas, a gente pode dizer assim, no Hospital Geral de Palmas, principalmente, por receber essa referência não só para o Tocantins, mas para outras regiões. Chegar nesse ponto do médico não ter condição de trabalhar, isso não mostra que a solução está demorando a chegar e depende de quê para que essa solução chegue? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Jussara. Quero agradecer primeiro ao Conselho Regional de Medicina a visita. Espero que realmente faça a visita em todos os outros hospitais. É importante esse alerta do Conselho para nós. Sabemos dessa situação, sabemos da condição desagradável e, portanto, por causa disso, nós tivemos um esforço muito grande de todo o governo, do governador Marcelo Miranda principalmente, em buscar recursos para nós conseguirmos retomar as obras que estão há anos paradas, para que pudéssemos ampliar o espaço físico do hospital e acabar com essa tenda, colocar os pacientes num lugar digno de tratamento. Quando cheguei aqui já encontrei essa situação, não é uma situação agradável, ninguém gosta de ver o paciente nessa situação, mas os pacientes preferem ficar lá, porque pelo menos lá tem ar-condicionado, aqui é muito quente, lá os pacientes estão sendo vistos diariamente, assim como no corredor, e isso acontece, Sidney, porque no entorno, no interior, nós estamos também trabalhando, reequipando os hospitais do interior, reorganizando a regulação estadual que não tinha, para que nós possamos ter esses pacientes atendidos nas suas regiões, posto que, como a doutora Jussara falou, o Hospital HGP é vaga zero, ele é o destino final. Chegou ali, tem que resolver ali. Então, há uma superlotação pela população do estado e de outros estados que estão vindo para serem atendidos ali. O senhor mencionou a busca de recursos para, por exemplo, concluir a obra de ampliação, a reforma, né, do Hospital Geral de Palmas. Há uma previsão de entrega dessa reforma, da conclusão dessa obra? Até quando os pacientes vão ficar se submetendo a ficarem nas tendas ali, que tem um conforto? Pode ter, mas a espera gera angústia, risco de infecção hospitalar na tenda, isso já foi falado, não é assim confortável tão assim ficar ali na tenda do HGP. Tem prazo para essa tenda sair, ou pelo menos uma previsão, uma expectativa? Sim. Obra é obra. Doença não marca hora, nós não sabemos quantos doentes vão chegar e nós não negamos atendimento. Eu valorizo demais os profissionais de saúde do Estado, principalmente os guerreiros do HGP, de todas as áreas profissionais. Mas a obra tem cronograma e tem previsão, né? Exatamente, eles têm se esforçado para tratar o doente com dignidade, com humanidade, dentro das condições que tem. Falhas pontuais vão acontecer. Há uma crise da saúde no Brasil inteiro. E a previsão da obra era de 14 meses. Retomamos agora, 2 meses atrás.
atrás, estamos cobrando, estamos pressionando, vamos fazer o centro de trauma, o primeiro do norte, vai ter ampliação do centro cirúrgico. Você precisa criar uma infraestrutura para que esses pacientes possam ser bem atendidos e ter seus problemas solucionados. A ortopedia, apesar do comentário, ela tem se superado, ela tem operado são 12, 15 cirurgias ortopédicas por dia. E mesmo assim a espera de muita gente é grande ali. Porque a quantidade de vítimas do trânsito, então nós temos que promover a prevenção, tomar cuidado com o uso do capacete, o cinto de segurança, respeitar as leis do trânsito para evitar o trauma. Nós temos que ter o cuidado com a hipertensão, diabetes, não é, doutora Jussara? Com a promoção da prevenção da gravidez da mulher jovem, de uma série de outras situações que nós estamos olhando. E é macro a visão, mas eu quero registrar aqui, não há interesse nenhum da gestão em fazer com que os pacientes passem por maus momentos. Estamos tentando fazer medicação, há visita diária daqueles pacientes, há prescrição deles. Pode ser um ambiente melhor? Pode, mas o Conselho está nos ajudando, espero que vá realmente nos outros hospitais, nos 18 hospitais do Estado, para que a gente possa ter essa parceria responsável com o Conselho Regional de Medicina para que possamos melhorar o atendimento à população. É nosso interesse e a determinação do governador, a saúde é uma prioridade para ele. Doutora Jussara, eu vou citar um exemplo aqui sobre a ética médica, a atuação do profissional, ao ponto do médico se submeter a uma situação que não é digna nem para ele nem para o paciente. Isso já foi notícia anteriormente, nós já falamos disso aqui. O médico precisou inserir um instrumento cirúrgico num paciente para fazer uma cirurgia delicada e não tinha um líquido que higienizava esse instrumento. Ele pegou detergente, um sabonete líquido, higienizou, fez uma carta, a gente falou disso aqui na época, indignado porque ele estava fazendo algo que feria a ética dele como pessoa e sabendo que poderia colocar o risco de um paciente ali, a vida em risco, ao mesmo tempo ele tinha que fazer alguma coisa para salvar, faltando o básico no Hospital Geral de Palmas. Esse é um exemplo do ferimento da ética médica? Sim. Há no Código de Ética um artigo que diz que o médico pode se negar a trabalhar em más condições, condições em que não atenderia aquilo que o paciente precisa, porque o alvo da medicina é o bem-estar do paciente. Então, nesse caso, a interdição ética, ela se baseia exatamente nisso. Para evitar isso? Não tem condições, então como? Aí a população depois vai falar, no caso desse médico, vai dizer que foi um erro médico. Mas como? Se ele não tinha as mínimas condições. E tem faltado o mínimo, né? Ontem até nós demos uma resposta da Secretaria sobre o envio de alguns insumos aos hospitais, mas são insumos básicos, secretária. Sim. A própria diretoria, a gente viu na reportagem, os pacientes procuram a diretoria e eles não dizem, não sabem o que dizer. E aí a gente entra na questão da gestão hospitalar, dos recursos e do gerenciamento desses insumos aí. Porque se nessa estrutura hoje, que o HGP tem hoje, acontece isso, imagine numa ampliação. Esse é o temor que todo mundo tem. Exato. Acontece que hoje nós temos uma lei 8666 que não é flexível para a saúde, Sidney. E é a lei que, para comprar uma cadeira ou comprar um remédio de urgência para um paciente, é a mesma legislação, você tem uma burocracia processual muito longa. E o que aconteceu nesse caso específico, de falta de um ou outro insumo básico, é que a empresa, quando foi entregar o material, entregou uma carta dizendo que ela estava entrando em concordata. E com isso nos provoca mais 2 meses, 3 meses, para poder adquirir aquele insumo, um esparadrapo, o que for. E nós temos utilizado suprimentos de fundos, temos buscado recursos, temos buscado apoio, o Ministério da Saúde tem reconhecido. Nós queremos o melhor para o paciente, assim como cada médico nosso, do nosso exército de médicos aqui do Estado da Saúde, também quer. Só que nós não temos, infelizmente, as condições das empresas atenderem a tudo que nós desejamos. E veja só, essas situações pontuais podem ser e estão sendo resolvidas com licitações. Ontem nós tivemos reunião dos superintendentes na Secretaria sobre essa questão da falta de insumos, doutora Jussara, até meia-noite, e descobrimos vários caminhos. Estamos pedindo doação, estamos pedindo empréstimo de hospitais privados para pagar depois. Assim que nós tivermos as condições normais
da crise econômica do país, do Estado, toda a estabilidade que a gente precisa, isso não vai mais acontecer. Só para a gente encerrar, infelizmente, nosso tempo é curto, mas o espaço para outras oportunidades permanece aberto, tanto para a Secretaria, para o Conselho, assim como é todo dia para o cidadão também. A previsão, só para a gente definir, não ficou tão claro, a expectativa de conclusão da reforma do ABGP. Como nós retomamos há 2 meses atrás, a previsão é de 14 meses da obra. Aí nós vamos ter que equipar o hospital, colocar os leitos até que ele funcione. Até funcionar. Mas nós já estamos pressionando a empresa que está fazendo a obra para reduzir esse tempo ao máximo. E essa ajuda do Conselho Regional de Medicina é fundamental para que a gente sensibilize e acelere esse processo. Vamos esperar para ver o que aguarda essa visita, né, nos outros hospitais.